pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica de Programação e Algoritmos com C#. Nessa aula vamos falar sobre os operadores do C#, quais são os diferentes tipos de operadores e de que forma a gente consegue utilizá-los em nosso código. Os operadores eles podem ser divididos através de três categorias básicas, que são elas aritméticos, relacionais e lógicos. Os aritméticos são justamente aquelas expressões matemáticas, aqueles sinais de adição, subtração, multiplicação, divisão e por aí vai. Os relacionais são justamente aqueles que a gente utiliza para comparar dois valores ou duas variáveis. Por exemplo, aquele sinalzinho de mais igual, menos igual. E também temos aqui os operadores lógicos, que são aqueles que comparam expressões lógicas que têm como resultado verdadeiro ou falso. Isso vai ficar mais claro à medida que eu for mostrando os diferentes tipos de operadores. Certo, agora imagine o seguinte contexto. Eu tenho duas variáveis. Uma é a variável A e uma é a variável B. Ambas do tipo inteiro, ou seja, é um int, cujos valores são, respectivamente, 10 e 20. A variável A tem valor 10 e a variável B tem valor 20. Então, a partir disso, me ajude a resolver algumas questões envolvendo esses dois números. Vamos lá, pessoal. Se eu tenho um operador de adição ali, o que ele vai fazer justamente? Eu vou pegar uma variável A e vou adicionar um novo valor a ela. Nesse caso é o valor B. Ou seja, qual é o resultado aí? Agora, pessoal, a prática dessa aula é justamente o seguinte. Eu peço que você aí abra um bloco de notas no seu computador, ou então pegue um caderninho e à medida que a gente for passando aqui por cada um dos operadores, vocês vão anotar ali o resultado, que aqui no meu slide está em interrogação ali, mas vai ser parte da tarefa de vocês anotar justamente qual é o resultado que está faltando ali. Ou seja, a adição de A por B, sendo A igual a 10, B igual a 20, subtração de A por B, multiplicação de A por B. No C#, eu imagino que isso se repita também em outras linguagens, mas não tenho certeza. A multiplicação, a gente utiliza justamente esse sinalzinho que é uma estrelinha. A gente utiliza para multiplicar. A divisão a gente utiliza a barra normalmente, como se fosse assim, uma operação de fração. O resto da divisão, esse sinalzinho de porcentagem, aqui a gente chama de módulo, Por exemplo, se eu divido B por A, divido 20 por 10, ou seja, qual é o resto dessa divisão? É uma divisão que tem resto é 1, resto é 0, ou seja, resto é justamente aquele valor que sobra ali. Por exemplo, se a divisão for fechada, por exemplo, eu vou dividir 10 dividido por 5. Então eu tenho o valor 2. 2 vezes 5 é 10, ou seja, eu não tenho nenhum valor quebrado ali. Agora imagine se eu for dividir 10 por 3, por exemplo. Eu vou multiplicar inicialmente por 3, eu vou ter um valor 9, vai sobrar 1, então esse é justamente o resto da divisão. Compreende? Aqui abaixo a gente tem justamente o incremento e o decremento. O que seria isso? Incremento é quando eu incremento um valor a partir do valor que eu já tenho. Por exemplo, se eu tenho 10, o incremento de 10, ou seja, 10 mais, é justamente 10 mais 1. Entende? É o próprio valor mais 1. E decremento segue a mesma regra. A diferença é que ao invés de você adicionar em 1, você vai subtrair 1. Ou seja, decremento de A é justamente A menos 1. Agora, pessoal, aqui segue o resultado. Adição bem simples, A por B, 30. Subtração, A menos B deu menos 10, importante. Multiplicação, eu tenho um valor 200. 20 dividido por 10 dá 2, logicamente. O resto da divisão de B por A dá 0, ou seja, é uma divisão perfeita. O incremento de A é 11, ou seja, porque A mais 1, ou seja, se eu já tenho um valor de 10, e eu adiciono 1 a esse valor inicial, então eu chego em 11. E aqui eu tenho um decremento de A, que é justamente A menos 1, que dá 9. Agora, pessoal, esses aqui são os operadores relacionais. Nos slides anteriores a gente viu os operadores aritméticos, que são aqueles que a gente já utiliza na matemática como um todo. E o mais importante desses operadores relacionais, lembra, pessoal, quando a gente estava vendo o início ali, vendo as variáveis no código, e em determinado momento eu falei que esse sinalzinho aqui é o de recebe, o sinal de atribuição. O sinal igual, normal, é um sinal de atribuição. Quando a gente tenta comparar dois números, aqui no C#, a gente utiliza o igual duas vezes, que é o nosso igual, Se eu pergunto, A é igual a B, ou seja, qual é o lógico dessa operação? A é igual a B, é ou não é? Se for, então eu vou ter ali verdadeiro. Se não for, eu vou ter ali o valor falso no final. E eu quero que mais uma vez vocês
me ajudem com essas operações. A é diferente de B? Se for, aí eu vou ter o valor verdadeiro. Se não for, eu vou ter o valor falso. A é maior que B? A é menor que B? A é maior ou igual a B? A é menor ou igual a B? Isso aí é bem simples. E aqui a gente tem os resultados, né? Eu tenho aqui A é igual a B? Não, não é igual a B. Então eu retorno um resultado falso. Imagine, se eu fosse atribuir isso a uma variável do tipo booleano, por exemplo, essa variável teria valor falso. Então retorna falso essa afirmação. A é diferente de B? Sim. A é 10 e B é 20. Então é verdadeira essa proposição. A é maior que B? Não, não é maior que B. B é menor que A? Se A não é maior que B, então B também não é menor que A. Então, também falso. Maior ou igual? B é maior ou igual que A? Verdadeiro. B é maior ou igual que A. B é menor ou igual que A? Não. Então, falso aí. Agora vamos para os operadores lógicos, pessoal. O operador I, por exemplo, de I, no C# a gente usa esse I comercial, né? Significa, tipo assim, duas condições que se agregam. O ou é uma condição ou outra, e o não é justamente você inverte o valor lógico. Eu vou colocar alguns exemplos que fica um pouco mais tranquilo. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui dois valores. Eu tenho P e Q. E P e Q, em cada um desses quadradinhos, eles vão assumir um valor diferente. Por exemplo, nessa primeira linha, P é igual a verdadeiro e Q também é igual a verdadeiro. Para que eu tenha valor verdadeiro ali na minha lacuna, né, na minha interrogação, para que seja verdadeiro, para que uma proposição baseada em P e Q retorne verdadeiro, então o que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que tanto P quanto Q sejam verdadeiros. Ou seja, eu pergunto a mim mesmo, P e Q são verdadeiros? Se são verdadeiros, então eu tenho ali um final verdadeiro. V e F são verdadeiros? Não, eu tenho apenas um resultado que não é verdadeiro. E isso já invalida toda a minha proposição. Então, P e Q não são verdadeiros. Eu tenho F e V, certo? Eu tenho P como F e Q como V. P e Q são verdadeiros? Mais uma vez, acredito que não. E, no final, eu tenho F e F, né? Dois resultados falsos. E ali eu tenho uma comparação. P e Q são verdadeiros? Esse aí, com certeza não. Esse aí eu fiz junto com vocês, realmente, porque para algumas pessoas que estão vendo isso pela primeira vez, pode ser um pouco estranho esses operadores, né, lógicos. Pode ser que você esteja vendo pela primeira vez, então eu fiz aqui sozinho, certo? E aqui está o resultado, justamente. A primeira opção é verdadeira, a segunda opção é verdadeira também. Opa, desculpa, cometi um erro aqui, não é verdadeira. Esse aqui é falso, pessoal, não cometam esse erro. Aqui na terceira linha, eu tenho aqui um valor F e um valor V, que juntos dão um valor F, né? Porque para que seja verdadeiro ali, ambos têm que ser verdadeiras. E no final, logicamente, é F. A diferença entre o operador E e o operador OU é que para que o operador OU seja verdadeiro, ou seja, ele retorne um resultado verdadeiro, basta que apenas uma das minhas variáveis, né, sejam verdadeiros. Ou seja, eu tenho a seguinte proposição. P ou Q, alguma delas são verdadeiras, ou seja, tanto uma quanto a outra pode ser verdadeira. Se eu tiver apenas uma verdadeira e outra falsa, então P ou Q retorna um resultado verdadeiro. Então eu tenho aqui o primeiro valor, V ou V, né? Eu tenho P como V e Q como V também. Qual é o resultado que dá? Deixar vocês pensarem um pouquinho aí. V ou F, né? A segunda linha também. Qual é o resultado? E a terceira e a quarta? Esse vocês vão fazer e eu vou trazer somente o resultado aqui. Então aqui eu tenho o resultado. Eu tenho o valor P ou Q, sendo que P é igual a V e Q também é igual a V. Então, logicamente, eu tenho um valor verdadeiro no final, porque ambas são verdadeiras. Na segunda linha, eu tenho V e F, ou seja, pelo menos uma das duas são verdadeiras. Então, o resultado final é verdadeiro. A terceira linha também, meu resultado final é verdadeiro, porque P ele está como F, né, está como falso. E no final eu tenho dois resultados falsos e que eu me pergunto, F ou Q são verdadeiros? Nenhum dos dois são verdadeiros, então no final eu tenho ali o valor F, valor falso. Agora, pessoal, o último operador aqui, lógico, é justamente o de negação, é o não. Esse pontinho de exclamação, quando vocês forem ver isso aqui no código mesmo, eles vão estar representados por esses símbolos aqui. No caso do E, é o E comercial duas vezes. No caso do OU, essas duas barras paralelas, né?
E no caso do não, é justamente o ponto de exclamação. E qual é a função do não aqui? Justamente esse ponto de exclamação, que representa o não, né, o operador de negação, ele inverte o valor lógico da minha expressão. Por exemplo, se eu tenho um P aqui, que aqui ele está como verdadeiro, se eu coloco não P, ou seja, exclamação P, eu tenho que, se ele inverte o meu valor lógico, a gente já vai ver no slide seguinte, mas pensa comigo, se ele inverte o valor lógico, aqui eu tenho duas opções. Eu tenho uma que ele começa com V, outra que ele começa com F. Vou trocar aqui. E ele justamente inverte o valor, ou seja, se ele estava como V antes, ele torna-se F. Se ele estava como F, torna-se V. Ou seja, ele é verdadeiro ou falso. Se era verdadeiro, vira falso. E vice-versa. Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença aí de você que está acompanhando. E a gente se vê na próxima aula. Valeu, falou!